Já tem informações sobre o futebol aqui na nossa programação. Rapidamente, para a gente comentar um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? Falar de Libertadores da América, sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. Já está comigo aqui no estúdio Gabriel Del Grande, participou ontem da nossa transmissão, comentarista, e um jogo ontem que era ganhável pelo Palmeiras, né, Gabriel? Bom dia para você. Era um jogo emocionante que tivemos ontem, mas praticamente o Palmeiras jogou somente no segundo tempo. O time do Boca Juniors conseguiu fazer o jogo que ele precisava, um jogo também que teve ali um posicionamento de arbitragem muito questionável, porque não pode num jogo igual aconteceu o primeiro e segundo tempo você ter apenas 8 minutos de acréscimo, mas um jogão de bola que tivemos ontem no Allianz Parque. Bom, e aí depois dessa que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores da América, a gente comentava um pouquinho em off, né? As atenções se voltam para o Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras não está tendo o pior dos desempenhos, está bem até ali na parte de cima da tabela, e se não conseguir buscar esse título do Campeonato Brasileiro, balança o Abel Ferreira no cargo de treinador, mas pode ser que ele continue ainda pro ano que vem, né? Exatamente. O Abel Ferreira, o Palmeiras não teve contratações, São Paulo se reforçou muito bem, conseguiu renovar o elenco, o Palmeiras estava sendo seus principais jogadores, não taticamente, mas sim emocionalmente, que era o Dudu, que é a cara dessa nova geração do Palmeiras. Então, vamos ver agora qual vai ser o posicionamento da presidente Leila. Mas o jogo de ontem foi realmente jogo argentino, toda hora um jogo catimbado, eles atrasaram demais a marcação ontem, jogaram totalmente na defesa, e um jogador que fez diferença ontem se chama Edilson Cavani. O Cavani conseguiu ter contra-ataques muito rápidos, sempre assertivo, e o Boca foi eficiente nessa parte. Já na disputa de pênaltis, Sérgio Romero fez o que precisava, conseguiu praticamente 2 defesas, além de ir em quase todas as bolas. O Boca que conseguiu ir para a final sem ganhar nenhum mata-mata. Ele empatou todos os jogos, empatou as oitavas, empatou as quartas de finais, empatou as semifinais. O Boca não vence desde 2020 um mata-mata de Libertadores, o que mostra o que é esse jogo ali do Boca Juniors. E vamos ver, porque a final vai ser contra o Fluminense que conseguiu passar ali do Flamengo no Beira-Rio. Ontem a atuação do Abel Ferreira foi praticamente igual ali a do Fernando Diniz, que conseguiu mexer no time para o segundo tempo, só que o Fluminense teve a capacidade de trocar e de conseguir reverter essa pressão em resultado. 2 gols em apenas 6 minutos, e ontem ali no Palmeiras teve pressão, o Piquerez fez um golaço no segundo tempo, o Endrick colocou fogo no jogo, teve o Rojo expulso também, teve vários amarelados, mas não teve um atacante, um centroavante. Ontem realmente o time do Palmeiras faltou um centroavante para conseguir fazer e transformar essa superioridade em gols. Ô Gabriel, agora a gente que acompanha futebol, a gente adora especular, né? Antes de passar pro Brasileirão, depois desse confronto sofrido com o Internacional, o Fluminense vai pegar o Boca na final agora, e a gente lembra que o Fernando Diniz está acumulando 2 empregos, né? Ele está cuidando da seleção brasileira também. Tem data FIFA logo. Se o Fluminense não consegue ganhar a Libertadores, que é o ano do Fluminense agora, né? Você acha que o Fernando Diniz fica a ver navios? O Fernando Diniz, ele fez um trabalho brilhante ali no Fluminense, conseguiu levar algo que fazia 15 anos que o Fluminense não ia para uma final de Libertadores, e tem tudo para ganhar. Só que o Boca é um time complicado. Não é à toa que é hexacampeão, é sua 12ª final de Libertadores. É cascudo, né? É cascudo. E o que foi apresentado ontem, o time do Boca Juniors é um time embaçado. Com o perdão da palavra, é um time embaçado, é um time fechado, é um time que tem um contra-ataque muito forte. Não tem grandes jogadores, igual já teve Riquelme, Palermo. Não é um grande conjunto. Tem sim jogadores. O Barco é muito bom. O Cavani, então, nem se fala. Um jogador que se posiciona muito bem. E o Fluminense tem tudo para vencer. Só que tem na pedreira Boca Juniors, que é nada mais, nada menos que um hexacampeão, e precisa voltar esse espírito de ganhar, porque
Eu não me lembro qual foi o último argentino que foi campeão. É só a maioria dos campeões estão sendo brasileiro e o Boca Juniors está aí para tentar quebrar esse paradigma no futebol sul-americano. E que nós vamos acompanhar, viu? Final da Libertadores, dia 4 de novembro, a gente vai trazer as emoções para você. Gabriel, eu sei que você tem bastante compromisso, eu já vou te liberar. E aí eu te convido a voltar aqui na segunda-feira para a gente falar dos resultados da rodada, para trazer aquela crônica esportiva para os nossos ouvintes. Tá combinado? Combinado. Só lembrando, só passando rapidinho aqui, 26ª rodada. A 26ª rodada começa ali no sábado, Goiás e Bahia. Jogo briga direta pela parte de baixo da tabela, juntamente com Vasco e São Paulo e Corinthians e Flamengo. 3 jogos ali que influenciam totalmente a parte de baixo da tabela, tirando o Flamengo, que está para fora. E no domingo, Fluminense e Botafogo, Palmeiras e Santos, Internacional e Grêmio. 3 clássicos às 4 horas da tarde, dá para escolher o que o pessoal quer ouvir. Rodada importantíssima porque vamos ter grandes jogos ali no Brasileirão. Com certeza, tá aí a participação do Gabriel Del Grande falando sobre o futebol aqui no nosso Show da Manhã e sobre outros confrontos do final de semana tem a participação do Eloir Ribas também. Muito bem, vamos aqui com as informações do futebol para você que está sintonizado aqui na Nova Era FM. Vamos falar aqui de Libertadores. Ontem nós tivemos aí o Palmeiras jogando contra o Boca Juniors, tempo normal. O jogo terminou empatado em 1-1 e nas cobranças de penalidade máxima, o Boca Juniors foi melhor e venceu o Palmeiras por 4-2. Com esse resultado, o Palmeiras está fora e o Boca Juniors continua. Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos o Chapecoense jogando contra o ABC. O jogo terminou empatado em 0-0. O Atlético Goianiense e Ituano jogam hoje. CRB e Ceará. Amanhã, Tombense e Juventude. O Botafogo recebe o Avaí. Sampaio Corrêa e Novo Horizontino. O Guarani joga contra aí o Vila Nova. Aí no domingo, Criciúma e Vitória. E para fechar na segunda-feira, o Sport recebe aí a Ponte Preta. Então, os jogos aí também da Série B do Campeonato Brasileiro. Brasileirão, vamos com os jogos aí para esse final de semana. Amanhã o Goiás joga contra aí o Bahia, Vasco da Gama e São Paulo. E o Corinthians recebe aí o Flamengo. Aí para domingo, Fluminense e Botafogo, Palmeiras e Santos. O Internacional joga contra o Grêmio, Atlético Mineiro e Coritiba, Atlético Paranaense recebe o Red Bull e para fechar o Fortaleza joga contra o América Mineiro. De momento foram estas informações do futebol aqui para o Show da Manhã. Show da Manhã é show de bola!